De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, o câncer do colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina, atrás do câncer de mama e do colo retal. E a quarta causa de mortes de mulheres por câncer por ano. São diagnosticados mais de 16.700 novos casos por ano também da doença no Brasil. Para falar um pouquinho sobre esse assunto, eu recebo o ginecologista e obstetra, Dr. Fabiano Serra, na nossa casa. Seja bem-vindo, doutor. Oi, Labi. Uma honra sempre estar com vocês aqui. Pra gente também. Doutor, Obrigado. Eu queria que você começasse explicando pra gente onde fica o colo do útero, como que ele funciona, o que a gente tem que ficar atento nele. Tá certo, Labi. Uma coisa bastante interessante é que a gente tem os órgãos, os genitais externos femininos e a gente tem os órgãos internos. O colo do útero ele é justamente a divisão entre a parte externa para a parte interna. Então ele faz parte do útero ainda, ele é um dos componentes do útero e seria apenas como se fosse um rabichinho ali, é como se fosse a pontinha da pera. O útero parece uma pera invertida, então seria aquela parte mais estreitinha da pera. Aquilo ali é o colo do útero. E é nele que quando há a relação sexual, é onde o pênis bate ali no fundo da vagina. E doutor, como que acontece um câncer do colo do útero? A gente falou ali que ele é bem frequente nas mulheres, né? Ele é muito frequente, Abi, porque ele tem relação com um vírus que todo mundo já deve ter ouvido falar, que é o HPV. Então, o HPV é o vírus causador. Existem dois tipos principais, que são os de baixo risco e os de alto risco. Existem vários subtipos, na verdade, mas a gente classifica como baixo e alto risco. Os de baixo risco, eles vão causar somente verrugas genitais. Os de alto risco, eles têm uma tendência a causar câncer de colo do útero. E ele só acontece pela relação sexual ou também ele é transmissível, sei lá, por algo contaminado? Isso também pode acontecer, doutor? Nesse caso, não. Existem outros tipos de HPV que vão dar verrugas no corpo, também são HPVs. Mas esse HPV específico que dá o câncer de colo do útero, ele é transmitido por via sexual. E como que a gente consegue identificar que a gente pode estar com um câncer? E aí, Abi, é que entra a importância do Papa Nicolau, né? Que é aquele preventivo que as mulheres fazem toda na rotina ginecológica, que se inicia anualmente, mas pelo Ministério da Saúde a gente pode fazer até a cada 3 anos, quando a gente tem 2 exames consecutivos negativos. Então, uma coisa interessante é que mulheres dos 25 aos 64 anos têm que fazer o Papa Nicolau. Inicialmente a cada ano, e se tiver pelo menos 2 exames consecutivos negativos, aí sim pode fazer a cada 3 anos. E nele a gente consegue detectar? Nele, olha que interessante, no exame de Papa Nicolau a gente consegue muitas vezes detectar lesões que são pré-câncer. Então, antes de virar um câncer, porque o câncer do colo do útero especificamente é um câncer que ele é demorado, a gente tem uma estimativa média aí de que demore 10 anos para que uma lesão pré-câncer, para que o HPV infiltre o colo do útero e transforme aquilo ali num câncer. Então, se a gente faz as rotinas de forma adequada e com a frequência recomendada, eventualmente a gente vai identificar uma lesão que é pré-câncer e a gente tratando essa lesão, essa mulher não terá câncer do colo do útero. E olha que importante isso, né? Porque a gente fala de uma vez ao ano, né? Pelo menos, Pelo né? menos. Ou a cada 2 anos, enfim. Mas se é algo que demora para a gente conseguir perceber até cerca de 10 anos, não significa que num ano eu fiz e tá tudo bem e no próximo pode acontecer alguma coisa. Então a importância da gente sempre estar indo ao médico. Essa é a importância da rotina, porque o exame ele não é 100% de detecção. Isso é um ponto importante para dizer, ele não detecta 100% dos casos. Por isso que a repetição é que garante o sucesso e a eficácia dele. Então hoje a gente tem várias frentes, né? No SUS a gente tem um pouco mais de dificuldade em alguns quesitos, mas, por exemplo, nas pacientes de consultório, se a gente tem uma lesão suspeita, a gente pode pedir um exame que chama captura híbrida por HPV. E a gente pode identificar se essa mulher tem HPV. E isso também nos ajuda e colabora ali também nos diagnósticos. Importante. Doutor, e a vacina? É uma forma de prevenção? Como funciona? Existe a vacina, no SUS a gente fornece a vacina, tá? Ela é recomendada para as meninas dos 9 aos 14 anos de idade e para os meninos dos 11 aos 14 anos de idade. A vacina que a gente tem no SUS é o que a gente chama de vacina quadrivalente. É uma vacina que cobre 4 tipos de vírus, os quatro vírus mais prevalentes, que são os mais frequentes na população, tá? 2 deles são de alto risco, ou seja, causam câncer do colo do útero, e 2 deles estão relacionados às verrugas genitais. Então existe uma proteção também para as verrugas, tá? Isso não significa que a vacina vai proteger contra todos os tipos de HPV. E é por isso que o preventivo, o Papa Nicolau, aí de forma rotineira, é bastante importante para
evitar que passe um caso ali de lesão pré-câncer, por exemplo, e que a gente deixe de tratar e vire um câncer lá na frente. E doutor, existe algum momento em que a gente vai sentir os sintomas desse câncer? Quais são? Existe, Abi, mas para o câncer de colo do útero dar sintomas, e a gente tem até um quadrinho ali com todos os sintomas que podem aparecer, né? Então, para chegar nesse ponto de ter esses sintomas que estão na tela para o pessoal, é um câncer muito avançado Abi. É um câncer muito avançado, a gente tem lesões que são microscópicas, que vão crescendo, 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 e talvez um dos primeiros sintomas que apareçam seja o sangramento. Né? Um sangramento, porque aquela região onde cresce o câncer ali fica uma região friável, ela se quebra fácil, e isso promove sangramento. Além disso, pode vir um odor, um corrimento que a gente chama pútrido, parece podre mesmo. É fétido, fede bastante. E isso pode ser um dos primeiros sinais. E esse sangramento acontece sem estar na menstruação, sem estar no período menstrual? Sem estar na menstruação, qualquer momento. Né? E vem relacionado também com esse cheiro, com esse odor muito ruim. E às vezes é um sangramento de grande intensidade. Tem mulheres que ficam anêmicas, precisam de transfusões sanguíneas. Tem mulheres que a gente precisa conter o sangramento do colo do útero com algumas substâncias. Então, assim, são quadros realmente bem mais graves. Bem mais grave. Além disso, a gente tem esses outros sintomas. Isso, doutor? Perda de peso é um ponto importante também, né? Principalmente se a paciente não estiver em dieta, obviamente, né? Então, perda repentina de peso. Sempre que a gente tem uma perda de peso repentina, a gente tem que pensar em lesões tumorais. Não só do câncer do colo do útero, mas pensar em outras lesões também. E isso acontece de uma forma sem você perceber mesmo, e foi muito, né? Sem perceber e de forma rápida, abrupta. Às vezes uma pessoa que tinha ali um peso estável durante todo o tempo, né? Durante toda a vida, de repente começa a ter uma perda de peso aí de 10 quilos em um mês, 10 quilos em 2 meses, então é uma perda de peso considerável. E dor, doutor? Muita gente fala de dor também próximo à barriga, embaixo do umbigo, também tem isso? Pode dar dor também, Abi, mas nos casos muito avançados também, para ter dor, né? É um quadro bastante avançado. Em geral, não dá dor nos quadros iniciais. E é por isso que é importante a rotina ginecológica. Doutor, prevenção, além da nossa rotina, o que mais a gente pode fazer para prevenir? Prevenção é basicamente o uso de preservativo. Ainda assim, a gente sabe que o HPV ele pode se localizar na região do períneo toda, então às vezes fica em base de pênis e às vezes fica ali no introito vaginal. Então, muitas vezes, mesmo com o preservativo, o HPV ele pode passar. Então, na prática, evitar múltiplos parceiros sexuais, né? Meninas que começam a vida sexual de forma muito precoce, às vezes tem vários parceiros, aumenta o risco de ter câncer. Mulheres que fumam, aumenta o risco de câncer. Mulheres que são imunossuprimidas, seja porque são transplantadas, porque tem alguma doença, como HIV, AIDS, né? Então, essas pacientes têm um risco maior de desenvolver o câncer de colo de útero. Doutor, quais são os tratamentos? É possível ter cura? É possível ter cura, é claro que é. Eu brinco que gente, esse é um dos cânceres melhores que a gente poderia ter, no sentido de que existe uma prevenção. A maioria dos cânceres que a gente conhece, a gente diagnostica precocemente. Esse não, esse a gente diagnostica antes de virar câncer. Isso então, é muito bom. Se a gente tem algo que faz antes de virar câncer, é o melhor dos cenários, né? Então, antes de virar câncer, eu vou lá, detectei que tem uma lesão por HPV, eu vou lá e cauterizo, ou eu faço um cone. Aí tem várias formas da gente tratar, vai depender da extensão da lesão, mas a gente pode fazer uma conização, a gente pode fazer uma exérese de zona de transformação. São nomes técnicos, mas no fundo a gente tira um pedacinho do colo do útero, que é onde está aquela lesão. E a gente continua o acompanhamento com uma rotina mais próxima, em geral a cada 6 meses, por pelo menos 2 anos, para ter certeza que a lesão não voltou e que não evoluiu. Então, tendo essa certeza, essa paciente está tratada. E a gente vai seguir a rotina ginecológica para ela de novo. Pode voltar, doutor? Pode voltar. Pode voltar porque o HPV nem sempre ele se cura. Às vezes ele continua ali. Então a gente tirou o que a gente tem de lesão, mas a gente ainda pode ter o HPV presente ali no trato genital. E se ainda tiver o HPV, tem risco de produzir uma nova lesão, de produzir alguma coisa nesse sentido que a gente precisa intervir novamente. Mas na prática, a maior parte das mulheres não tem lesões com HPV. A maior parte. Mas as que tem, se a gente diagnostica de forma precoce, a gente trata e essas mulheres, na grande maioria das vezes, ficam curadas. E a gravidez, doutor, é possível, mesmo após ter tido um câncer? É possível, e aí existem, inclusive, cirurgias que a gente pode fazer. Quando é uma cirurgia, um câncer muito restrito, bem inicial, existe uma cirurgia que a gente chama de traquelectomia, que a gente tira o colo do útero inteiro.
visando justamente preservar o corpo do útero para que essa mulher possa engravidar lá no futuro. Essas que a gente tirou só um pedacinho do colo do útero, em geral, não traz tanta repercussão. Algumas que a gente tira um tecido mais extenso, né, um pedaço maior desse colo, elas podem ter um quadro que a gente chama de incompetência istmo-cervical, abortamentos, etc e tal, mas aí existem vários acompanhamentos que a gente pode fazer para prevenir aí. Além dessa prevenção, doutor, lembrando sempre a alimentação, hidratação, todo é um Sem conjunto, dúvida. né, doutor? Alimentação, atividade física são coisas básicas para a prevenção de todas as doenças, né? E uma coisa interessante sobre a gravidez, só voltando nesse tópico, é que as mulheres grávidas têm indicação também de fazer Papa Nicolau. Tá? Então isso é uma dúvida que sempre me perguntam, moxa, mas não vai causar nada para o bebê? Não. A gente sabe, inclusive, que a gravidez é um momento que a gente chama de janela de oportunidade. Porque tem mulheres que não fazem Papa Nicolau há muito tempo, mas o pré-natal elas fazem. E aí, quando elas vão ao pré-natal, a gente aproveita essa oportunidade para ir lá e fazer a coleta do Papa Nicolau. E se ela tiver alguma lesão nesse momento e não for uma lesão de câncer, a gente vai esperar a gravidez acabar, porque o câncer demora muito tempo, né, gente, para aparecer, para evoluir. Então a gente vai esperar ela terminar a gravidez, 90 dias após o parto a gente repete o exame, faz uma colposcopia e se vier positivo ainda, a gente faz o tratamento de forma adequada. Caso a pessoa tenha tido um câncer, a mulher tenha tido um câncer, quanto tempo depois ela pode engravidar, doutor? Existe um tempo, um período ou não? Pelo menos 5 anos de acompanhamento, esse é o ideal, né? Esse é o ideal, Abi, porque a gente só vai falar que o câncer realmente foi tratado após 5 anos de acompanhamento. Então a gente espera pelo menos isso. É que tudo depende também da extensão do câncer, de quanto que foi acometido. Essas informações são bastante importantes na decisão. Mas é muito bom a gente saber que a gente pode prevenir, né, doutor? É muito bom. Uma coisa que sempre me perguntam, Abi, é, por exemplo, se eu tirei o útero por causa de HPV, por algum motivo. Porque mulheres que, por exemplo, têm a prole constituída, o que é isso? Já tem o número de filhos que deseja. Estou ali, já tenho meus filhos. E eventualmente descobre um câncer pequeno, a indicação é a cirurgia de retirada de útero. E aí, nesses casos, elas têm que continuar fazendo o Papa Nicolau porque elas tiveram a retirada do útero por conta do vírus HPV. Se elas tiram o útero por outras causas e tinham o exame de Papa Nicolau normal nos últimos anos, então, nesse caso, as mulheres ficam livres, isentas do Papa Nicolau, desde que o colo do útero tenha sido retirado também. Agora, se não, continua fazendo. Se não, continua. Enquanto houver colo do útero, tem que fazer Papa Nicolau dos 25 aos 64 anos de idade. Cuidar, gente. Vamos cuidar, não é? É isso aí. É tão bom a gente saber que a gente pode prevenir indo ao médico, fazendo exames, que a gente pode descobrir antes que ele vire um câncer. Eu acho que isso é a mensagem principal. É isso aí. Né? Poder descobrir antes que vire um câncer. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Abi. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vai voltar antes do Natal ou ainda não? Vou. Não, antes do Natal não. Volto em janeiro. Em janeiro? Em janeiro. Feliz Natal. Obrigada por esse ano incrível, viu? Obrigado, Abi. Feliz Natal para todos vocês também, equipe Santa Receita. Obrigado. Beijo. A gente adora você aqui. Beijo, viu? obrigado. Você de casa aproveita, segue o doutor na internet, @Doutor Fabiano Serra, tudo junto. YouTube também, doutor de DR, Fabiano Elisei Serra e o site doutorfabianoserra.com.br. Doutor sempre coloca os nascimentos lindos lá, né, doutor? É isso aí, Abi. Que Deus continue te abençoando. Tenho partos no Natal e no Ano Novo. Estarei por São Paulo. Tenho. Então, que bom. Fala de vida nesse período. É isso aí. Um beijo, viu? Beijo, obrigado.